Vamos abrir a Bíblia nesse livro santo, no livro de 2 Timóteo. Vamos ler em Timóteo a palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo, vamos abrir a Santa Bíblia, no capítulo 2 Timóteo, como nós falamos, no capítulo 1 e o verso 5. Vamos ler o verso 5, os irmãos lerão o 6, o 7, o 8 e até o 11. Até o 11. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Lê, irmãos, também o 12. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. O 14. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos de joelhos, Senhor, te buscando. Agora, Senhor, vem abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos, ao longo desses domingos de janeiro, refletindo sobre a Bíblia Sagrada, baseada nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Ao longo destes domingos, dizendo melhor, desses 4 domingos, nós estamos vendo algumas particularidades do que é a Bíblia, ou seja, as características que a palavra de Deus tem. Nós falamos, nós meditamos, nós refletimos nestes domingos e nessas terças-feiras que estamos aqui sobre a palavra de Deus, sobre a autoridade da palavra de Deus, a autoridade que ela tem, por que ela tem autoridade, porque ela deve ser a autoridade nas nossas vidas. Nós também meditamos sobre as características da Bíblia Sagrada. Vimos que a Bíblia Sagrada, ela tem inspiração divina, porque ela veio de Deus, ou seja, ela é inspirada divinamente. Toda a Bíblia ela é inspirada completamente, desde Gênesis a Apocalipse. Não há nenhum texto mais inspirado do que o outro. Todos têm a mesma inspiração. Nós também vimos e meditamos que a palavra de Deus, as palavras que foram escritas, elas foram escritas inspiradas pelo Espírito Santo. Nós estudamos também, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela foi soprada, ou seja, essa inspiração, ela veio do próprio Deus aos apóstolos, aos profetas, para escrever. E por isso nós temos na palavra de Deus uma coisa: segurança. A palavra de Deus, ela nos dá segurança. Nós, na palavra de Deus, nós temos a certeza que aqui nela nós temos a verdade. Então, estas foram a primeira lição, a autoridade da palavra de Deus.
E a segunda lição, que foi a inspiração da palavra de Deus. Nós, no terceiro domingo, na terceira lição, estudamos sobre a inerrância da palavra de Deus, ou seja, ela não erra, ela é infalível, ela não tem falha, ela é dura para sempre. Tudo que a Bíblia diz ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou se cumprirá. Mas a palavra de Deus, ela não falha, ela dura para sempre. Então, a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima para a nossa vida, na nossa maneira de crer, como nós devemos crer, como nós devemos de buscar ao Senhor, qual é a colocação que a Bíblia nos dá para que nós nos acheguemos à posição que Jesus quer que nós estejamos. Também a Bíblia Sagrada, ela nos ensina o modo que nós devemos viver nessa terra, neste mundo, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé. Como nós vamos crer? A Bíblia Sagrada fala. Como nós vamos viver nesse mundo? A nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. A Bíblia Sagrada diz a forma que nós vamos viver nessa terra para triunfar, para vencer, para que nós estejamos de acordo com a vontade de Deus. Então, nisso nós temos a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia e a inerrância da Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela é em si suficiente, não precisa de mais nada. Quando nós falamos que a Bíblia ela é suficiente, significa que ela é completa, ela não precisa de acréscimo, ela não precisa de uma colocação para que ela seja validada, ou seja, ela não é incompleta. Não precisa de ninguém falar bem assim, Jesus não disse tudo o que ele queria dizer. Eu tenho uma palavra nova. Não, a Bíblia, ela já está completa. Se ela é completa, ela é perfeita, porque ela não tem defeito. Ou seja, ela não precisa de complemento, ela não precisa de um puxadinho, ela não precisa de uma complementação, ela não precisa de algo a mais, ela é suficiente. Amém? Então nós estudamos isso e nós temos que ter isso na nossa vida. Talvez nós lemos aqui, agora, por que nós lemos esse texto? Nós vemos aqui a história de Timóteo, que é a história que nós devemos ter também. E a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, veja bem, trazendo a memória, ou seja, lembrar, lembra-te, traga a sua memória, trazer o que Timóteo, aquele jovem pastor, aquele jovem servo de Deus, deveria sempre estar lembrando, trazendo a memória, o que ele deveria se lembrar. O apóstolo Paulo diz, traz à memória a fé não fingida, a fé de muitos naqueles dias, a fé de muitos hoje é fingida, porque ela não é verdadeira. A verdadeira fé não é baseado naquilo que nós pensamos. A verdadeira fé não é baseado naquilo que nós vemos. A verdadeira fé não é baseada nisso. Por exemplo, o jovem rico, a fé dele era baseada naquilo que ele pensava. Ele pensava que ele estava certo, estava salvo, mas ele não quis aplicar
a Bíblia na vida dele. Quando Jesus diz, vai, vende tudo, qual é a palavra de Deus na vida dele? Vá, vende tudo o que você tem, que significa aquilo que nós gostamos, que é mudando. Tudo aquilo que é mudando, que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, é idolatria. Aquele jovem, ele era um idólatra, porque a fé dele era menor do que a crença dele no dinheiro. Então, ele cria mais no dinheiro, nas coisas mundanas, do que na própria palavra de Deus, que era a palavra de Deus, que era Jesus falando, vá, vende tudo que você tem, e depois você vem, dá aos pobres, e depois você vem, segue-me. Ele pensava uma coisa. Então, veja bem, o pensamento dele era um, mas o da palavra era outro. Então, a fé dele não era verdadeira, porque não estava baseada na palavra de Deus. Hoje, as pessoas agem da mesma forma. A fé delas não estão baseadas na palavra de Deus. A fé delas estão baseadas aonde? Nas coisas do mundo que entram na nossa vida. Às vezes, a fé de uma pessoa está baseada em quem? Está baseada no dinheiro, como era o caso desse jovem rico. Está baseada em promiscuidade. Está baseada no adultério. Está baseada naquilo que a gente chama de glutonaria. A pessoa, ela está ali, mas a fé dela, se, por exemplo, faltar comida para ela, a fé dela acaba. Porque a fé dela está no alimento, não está na palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus estava com aquela multidão lá, ensinando mais de 5.000 pessoas, e faltou comida, ou seja, as pessoas tiveram fome, aonde estava baseada a fé daquelas pessoas? Estava baseado na palavra que Jesus tinha falado antes. Quando Jesus estava no deserto, e veio o diabo e falou, se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Porque o diabo pensava que Jesus, a fé de Jesus estava baseada na comida. Tem fé de gente hoje que está baseada onde? No comer, no vestir, como era o caso de alguns discípulos naquela época. E Jesus uma certa vez fala assim, olha, veja os lírios do campo, veja os passarinhos, eles não semeiam, eles não plantam, eles não regam, mas eles não morrem, porque quem cuida deles é Deus. Aí Jesus fala, muito mais vale vocês do que aqueles passarinhos. Se os passarinhos que valem menos do que vocês, eles não morrem, e Deus cuida, quanto mais vocês, Deus cuidará, muito mais de vocês do que dos pássaros. Mas aquele povo não cria, porque a fé era fingida. Então a fé de muitos está baseada onde? No vestir. A fé de muitos estão baseadas também na saúde. Se faltar saúde, a pessoa larga Jesus. Por exemplo, a mulher de Jó é um exemplo disso. A mulher de Jó, faltou saúde para Jó. O que aconteceu com ela? Ela deixou de crer. A fé dela era fingida. Então, muitas pessoas hoje, como naquela época, tinha fé baseada em quê? No dinheiro, na comida, no vestir. Tinha pessoas que tinham fé baseada em outras pessoas, como era o caso de um homem, que Jesus fala, vem, segue. Aí eles falaram assim,
eu tenho que fazer isso para minha mãe, eu tenho que fazer isso para o meu pai, eu tenho que fazer isso para minha esposa. Aí Jesus chega e fala: aquele que não deixar casa, pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Aonde está a fé desse povo? Estava onde? Nas pessoas. Nas pessoas. Tem gente que baseia a fé naquilo que eles vê. Por exemplo, a gente está aqui, nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, os anjos do Senhor estão aqui, mas tem gente que não vê, ele não crê, como foi o caso de Timóteo não, desculpe, dizendo melhor, de Tomé. Tomé, ele estava com Jesus, só que ele não creu que Jesus ressuscitou em carne. Ele não creu. E tem muita gente igual Tomé, que ele só crê naquilo que ele vê. Então é uma fé fingida. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque a fé não está baseada naquilo que nós vemos. A fé, ela tem que estar baseada onde? Na palavra, na palavra. Teve um homem que ele não era discípulo, ele não andou com Jesus, ele não era apóstolo, ele era apenas um gentil. Ele não era crente, era um gentil. Hoje, a gente chamaria ele de ímpio, um homem ímpio. Só que um empregado dele estava doente, à beira da morte. O que ele fez? Ele saiu da sua terra, foi até Jesus e pediu a cura, não para ele. Ele pediu a cura para quem? Para o empregado dele que estava lá na casa dele, muito distante. Aí Jesus falou assim: vamos lá. Ele pediu a cura, Jesus falou: vamos lá. Aí o que ele disse? Não, Senhor, eu não sou digno, eu não tenho dignidade de o Senhor entrar dentro da minha casa, debaixo do meu telhado. Uma palavra, veja bem, a palavra de Deus, toda palavra que saiu da boca de Jesus era a palavra de Deus. Ó. Uma palavra que sair da sua boca, o meu criado sarará. Olha a fé, a diferença de Tomé, que andava direto com Jesus, para um homem ímpio que não andava com Jesus, não via o que Jesus fazia, ele ouvia dizer, mas ele não via. E olha a fé desse homem não era fingida, ele realmente cria, e a nossa fé tem que ser igual a desse homem, e é essa fé que o apóstolo Paulo está falando aqui. Veja bem, ó, traz à sua memória a fé não fingida, não fingida. Se o apóstolo Paulo está falando fé não fingida, é porque existe fé que é fingida. Agora eu pergunto aos irmãos, sabendo que a Bíblia é a autoridade, ela tem autoridade porque ela veio de Deus, a fonte é Deus, sabendo que nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, a Bíblia diz, aquele homem creu, ele falou, uma palavra pode mudar a nossa vida, uma palavra pode curar uma pessoa, uma palavra pode mudar o rumo, a história de alguém. Ele falou, uma palavra e o Senhor muda a vida daquele meu criado, daquele meu empregado, só uma palavra. Será que a gente crê nisso de verdade? A gente que crê, a Bíblia pode mudar a nossa vida? É isso que o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, ó. Traz à memória a fé não fingida. Agora, nós precisamos de referência. O apóstolo Paulo, ele está dando aqui o quê? Uma referência para Timóteo, um exemplo. Testemunho. Veja bem, testemunho. O que é testemunho? É quando a gente vê um modelo. Nós precisamos, irmãos, de um modelo.
Existem muitos modelos diabólicos no mundo, mas o modelo que o apóstolo Paulo vai pegar para mostrar para Timóteo não é um modelo ruim, diabólico, é um modelo de santidade. E ele vai dizer assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Aí ele está falando, o apóstolo Paulo está falando que a fé que estava em Timóteo não era fingida. Glória a Deus. Não era fingida. Que coisa, irmãos, maravilhosa é quando o pastor da igreja, no nosso caso o pastor Emanuel, olha para nós, olha para o irmão que está aqui, olha para as irmãs que estão aí e fala bem assim: esse irmão, essa irmã tem uma fé que não é fingida, que foi o caso de Paulo, que era o pastor de Timóteo. Ele diz assim: traz a memória, ou seja, lembra, Timóteo, lembra da fé não fingida que habita em você. Então, Paulo enxergava em Timóteo o quê? A verdadeira fé. Talvez nós desapercebemos, mas é necessário a gente estar atento para a verdadeira fé. E ele diz assim, a qual habitou primeiro em tua avó. Glória a Deus. Ou seja, o modelo da fé que o apóstolo Paulo está falando, ela habita, ela mora. O que é habitar? É morar. Ela mora na pessoa. A fé, ela não pode ser uma coisa assim, que está aqui agora e que vai embora. Está aqui agora e vai embora. Está aqui, eu estou com muita fé hoje, depois vai embora. Não. A fé, ela foi dada e ela mora em nós. Talvez nós não usamos, talvez nós não lembramos dela. Você deve lembrar de quê? Da fé que habita. Veja bem, a fé que habitou primeiro em tua avó e depois em tua mãe. O que isso nos mostra? Que nós temos que ter um modelo de fé. Um modelo de fé. Veja bem que Jesus, dizendo melhor que Paulo, ele não está falando assim, veja a fé que habitou em Jesus. Não, ele pega o modelo que está perto de quem? Perto de Timóteo. Quem era o modelo que estava perto de Timóteo? Que Timóteo conhecia, que Timóteo viveu. Era quem? Era a avó dele, a avó de Timóteo. Era quem? A mãe dele, a mãe de Timóteo. Ou seja, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, tinha dentro dela a palavra de Deus, que gerou a fé, ou seja, habitava, morava dentro dela, ela guardava a palavra de Deus, a palavra de Deus habitava dentro delas, a palavra de Deus morava dentro delas. Aonde elas iam, a palavra de Deus ia junto, porque elas era o templo da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus na vida delas não estava fora delas, igual está aqui no livro, não. Ou seja, aqui está fora de mim, mas isso aqui estava onde? Dentro delas. Então, aonde elas iam, as pessoas viam que a palavra de Deus se cumprindo. Isso nós temos que ver hoje. Nós temos que ser, irmãos, a palavra de Deus para o mundo. Nós temos que ser o testemunho para o mundo. Nós temos que ser a própria palavra de Deus. A própria palavra viva andando nesse mundo. Como aconteceu com aquela mulher. Como aconteceu com a avó, como aconteceu com a mãe de Timóteo, habitava, morava dentro delas. Então, irmãos, se nós cremos que a Bíblia é a autoridade, se nós realmente cremos que a Bíblia ela é inspirada, se nós realmente cremos que a Bíblia ela não erra,
que mais importante que nós temos que fazer? É pegar essa palavra que é Deus, que é de Deus, que é inspirada, e fazer ela morar dentro de nós. Exatamente. É a referência que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós devemos de ser referência. Quando a referência ela é o ator, ela é a atriz, nós não estamos conforme a palavra de Deus. Qual é a nossa referência? Qual é a referência que você tem de uma pessoa integral, de uma pessoa perfeita? É isso que o apóstolo Paulo ele estava lembrando a Timóteo. Não era para seguir o modelo do mundo, das pessoas do mundo, porque a palavra de Deus, quando ela entra dentro de nós nos tornamos como Jesus, como Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, que habita em ti, ou seja, a palavra, a fé, que é a palavra de Deus nesse caso, habitava, morava. A fé tem que morar. E quando a fé mora em nós, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver a fé andando, a fé falando, a palavra de Deus falando. Tudo que sair da nossa boca vai ter um respaldo na palavra de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava resgatando. E veja bem isso, que ele fala assim, no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo, Timóteo, a sua avó, a sua mãe foram exemplos. Aí entra o que o pastor Emanuel acabou de falar. Nós não somos crentes para nós. Não. Nós somos crentes para fora, para o outro, o modelo. As pessoas que estão no mundo, que pode ser qualquer pessoa, nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega, pode ser a nossa mãe, o nosso pai, nossos irmãos, a nossa filha, o nosso filho, qualquer pessoa. Elas têm que olhar para nós e falar bem assim, o modelo de uma pessoa ideal é fulano. Fulano, se eu fosse crente, eu queria ser crente igual a fulano. Se eu fosse da igreja, eu queria ser igual àquela pessoa. Como uma mulher, lembra de Eliseu? A mulher observava sempre quem? O homem de Deus, que era Eliseu. Quando ela viu, veja bem, irmãos, que ela chamou Eliseu de homem de Deus, não foi porque ele operava milagres, não. Foi do testemunho, da maneira que ele se comportava quando ele ia e quando ele vinha. E ela viu como Eliseu se comportava. E ela disse, ele é um homem de Deus. Não é porque ele orava e demônio caía. Não é porque ele ressuscitava morto. Não é porque ele orava e a pessoa ficava curada como Naamã, não. Foi dele ir e vir. Ela falou, verdadeiramente este homem, ele é diferente no testemunho. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E a prática da Bíblia é isso. A Bíblia não é para ficar na nossa cabeça, não. A Bíblia, ela tem que estar dentro de nós, mas ela tem que se mostrar para o mundo, que é por meio do testemunho. E o apóstolo Paulo diz, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Tem muitas pessoas que elas têm, por exemplo, vergonha da igreja dela. Ela não convida ninguém porque a pessoa acha que a igreja
ela é pequena, acha que a igreja não tem ninguém, porque ela está envergonhada do quê? Do testemunho. O apóstolo Paulo, ele era um homem que vivia o quê? Chicoteado, preso, ninguém gostava dele, ele vivia perseguido, e muitos se envergonhavam disso. Deu para entender? O evangelho fraco não é o evangelho forte. Por que ele está preso? Por que ele apanhou? Aí o apóstolo Paulo diz, a verdadeira fé, se ela está em nós, a verdadeira palavra está em nós, nós não vamos nos envergonhar. Não nos envergonhamos do evangelho de Jesus, porque ele é poder de Deus. O poder de Deus não é um poder que a maioria das pessoas pensam que é só para... também, é para expulsar demônio, é para falar em língua estranha, mas o poder de Deus é para resistir também o diabo. E quando fala de resistência, fala de perseguição, fala de afronta, de ruins. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ó. Não te envergonhes do evangelho, do testemunho. Tem muita gente que tem vergonha de dar o quê? Testemunho. Testemunho. Dentro da igreja, a pessoa, ela fica, mas lá fora, lá no emprego, lá no trabalho, lá na escola, como as outras pessoas são depravadas, ela quer ser depravada também. Aí as pessoas que não é ela, que está junto dela, que observa, fala, é falso, não é verdade. E aí o evangelho ele fica desmoralizado. E a Bíblia é como se a Bíblia, que deveria estar dentro de nós, ela fosse blasfemada. É como se a gente cuspisse em Jesus. Deu para entender? Quer um exemplo disso? Um exemplo. Pedro. Jesus foi preso. Ou seja, não tinha status agora ser como Jesus. Jesus foi o quê? Preso. Não era legal agora. É vergonha, é medo. O que Pedro faz? Quando a pessoa fala assim, ó, esse camarada aqui é amigo dele. O que ele fala? Não sou não. Não sou amigo dele, não. É o que acontece hoje. Então a pessoa faz o quê? Se envergonha. E isso é o quê? É traição. É a mesma coisa que você trair Jesus. É traição. Tanto é que Pedro, ele já tinha sido avisado. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Será que a gente está fazendo isso? Se envergonhar é negar. Quando nós estamos aqui, irmãos, reunidos, nós estamos aprendendo, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Deus. E lá fora a gente faz tudo o contrário. O que a gente está fazendo? Negando. Nós estamos... É a mesma coisa, por exemplo, que Jesus, ele te dá uma comida, que a palavra de Deus, ela é o quê? Comida. E você vai e cospe no prato, você rejeita, isso é perigoso, é para condenação. E é isso que o apóstolo Paulo não queria para Timóteo. E o que o apóstolo Paulo recomenda para Timóteo? O que fazer com a palavra? O que nós estamos estudando a palavra de Deus desse trimestre? O que nós devemos fazer então com ela? Aí veja bem o que a palavra de Deus fala agora, no versículo 12. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Ou duas coisas. Às vezes nós podemos nos envergonhar das coisas de Deus. E às vezes nós envergonhamos as coisas de Deus. E isso é perigoso. E o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho. Agora veja bem, ó, o versículo 12 que a gente está lendo. Porque eu sei em quem tenho crido. Veja bem, ele está falando de saber. Como que ele soube em quem ele tem crido? Porque ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Glória a Deus. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós,
tudo pode estar dando errado fora de nós, como estava dando para Paulo naquele momento. Mas ele está falando que eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu creio. E é isso que a palavra de Deus diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, o Senhor ele livra. Às vezes, o mal ele vai se tornar em quê? Em bem. Ele é um bem, não é um mal, como foi no caso do apóstolo Paulo também. E agora, veja bem, continuando, no versículo 12. E estou certo, eu estou certo, é a mesma coisa que ele fala, eu tenho certeza de que é poderoso, quem Deus é poderoso, para guardar, veja bem, guardar o meu depósito até aquele dia. Veja bem, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a fé não fingida habitou em Lóide, em Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Habitou, ou seja, morou. E estava morando também dentro de Timóteo. A fé habitou na mãe e na avó, e eram os exemplos de Timóteo. E agora habitava em quem? No próprio Timóteo. E de Timóteo ia passar para quem? Para as outras pessoas. Qual é a ideia? É que nós devemos de transmitir o quê? Essa palavra, a palavra de Deus. Como? Como? Só falando? Não, igual o pastor Emanuel falou. Pelo testemunho. Pelo testemunho. Testemunho. O testemunho de vida. E é em toda maneira de viver. E como que nós vamos dar esse testemunho? Ou seja, como que a palavra de Deus vai sair de nós? Como nós já falamos aqui, irmãos, o nosso reduto, ou seja, essa localidade que nós já estamos aqui, é uma localidade que é treva espiritual. É treva. Treva porque o diabo atua de uma forma diferente aqui. Como que a gente sabe disso? Quando a gente está aqui dentro e a gente está em outros lugares, a gente vê a diferença que aqui é pior. Então, qual deve ser a atitude aqui dentro? Vocês são aqui dentro o quê? Luz. Luz. Ou deveriam ser luz. E o que é a luz, biblicamente falando? É aquele que carrega a palavra de Deus, que é a tocha, que é o fogo. Nós somos a lâmpada, né? E a palavra de Deus, ela é a energia, a tocha, o fogo que acende. Então nós, quando andamos na rua, quando abordamos falando com alguém, não fale, por exemplo, de coisas que não edificam, porque a sua palavra, a palavra que sai da sua boca é o quê? É palavra de Deus. E as pessoas, elas inconscientemente, elas vão ver que nós somos diferentes. Então, quando conversar com o ímpio, não conversa a conversa de ímpio, conversa a conversa que a palavra de Deus aprova. Quando for falar, não fala de problemas. Ah, eu tô isso, eu tô aquilo outro, porque aquela pessoa, ela não vai te ajudar, ela não vai resolver o seu problema. Então, por que vai falar com alguém que não resolve o seu problema e ainda por cima você escandaliza a tua própria vida? Você escandaliza a tua própria fé. Não adianta você ter conversa de ímpio, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado aqui no bairro, e chegar no domingo e querer evangelizar, e ter palavra de crente só no domingo. Quando a gente vai comprar o pão, o que a gente está fazendo? Evangelizando. A palavra de Deus tem que estar na tua boca. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O evangelismo testemunha o quê? É em um momento? Não, o testemunho é 24 horas, como o pastor falou. É dentro de casa, é no trabalho, é na rua. Evitem conversas com ímpio,
que não tenha produtividade, que não seja coisas objetivas, que só seja coisa para jogar fora. Não fiquem, por exemplo, em uma pracinha sem fazer nada, porque você é servo de Deus. Você é diferente, exatamente. Nós somos diferentes, nós não temos tempo a perder. Quem tem tempo a perder? Uma pessoa que fica ao léu sem fazer nada, parado em uma esquina, é uma pessoa que não tem nada, que está vazia. Só a postura dela é testemunho. É testemunho. Ela está falando com o corpo dela, que ela está no lugar que não edifica, que não vai fazer ela crescer, que não vai fazer ela melhor. Deu para entender, irmão? Olha a diferença. Será que Lloyd era a mulher que chegava em uma pracinha e ficava sentada lá, conversando conversa fiada? Não. Será que Eunice era assim? Não. Elas tinham algo de valor. A gente vê algo valioso, ouro, pelas esquinas? Diamante pelas esquinas? De maneira nenhuma. Então, o que a gente faz com diamante, com ouro? Está aqui, ó, guardar o meu depósito. Então você tem que se guardar, se reservar. Aí as pessoas vão olhar para você diferente, vão te respeitar como homem e mulher de Deus. E se não respeitar, Deus ele intervém na sua vida para mostrar para aqueles que você não é um qualquer, que você é filho de Deus. Deu para entender? Porque Deus, ele zela pelo aquele que tem a palavra. Deus, ele não guarda quem está vazio, mas Deus guarda quem está cheio da palavra. E aqui, no versículo 13, vai ser mais claro ainda. Conserva. O que é conservar? É cuidar. Conservar é cuidar para não estragar, para não apodrecer. Porque talvez a palavra de Deus está na nossa vida, mas se nós não cuidarmos dela, ela pode estragar. Aí ele diz, conserva, ou seja, cuide, conserva o modelo das sãs palavras. O que é sã? Sã é saudável. Qual é a palavra saudável? É a palavra de Deus. Então, qual é o modo que nós devemos de falar? Nós devemos de falar conforme o modelo, que é a sã palavra, a palavra saudável, a palavra de saúde, a palavra boa, a palavra positiva, que é a palavra de Deus. Então, com a pessoa que está de fora, você não pode ter palavras que sejas doente, uma palavra que não tenha saúde, uma palavra negativa. Você tem que ter a palavra de Deus. Qual é a conversa que nós temos com os nossos filhos, como o pastor Emanuel disse, com os nossos familiares, com o vizinho, com os colegas de trabalho? São palavras que são saudáveis, sãs palavras, ou é palavra estragada? Qual é a conversa que você tem? Será que, por exemplo, se você hoje for evangelizar um colega de trabalho, você vai ser respeitado como servo de Deus? Será que se você for na casa do vizinho para evangelizar ele, para levar a palavra de Deus lá, será que ele vai te respeitar pelo teu testemunho? Aí como que a pessoa vai respeitar uma pessoa assim? Às vezes, por exemplo, se a pessoa não te respeita por causa daquilo que o pastor Emanuel falou, assim, faz chacota de você, faz piada de você porque você é crente, mas quando ela estiver na morte, na miséria, quando ela estiver na derrota, ela vai te respeitar. Você vai ser a primeira pessoa que ela vai lembrar. Aquele lá que eu falava, que eu zombava, é homem de Deus, chama ele lá. Deu para entender a diferença? Então, é isso que nós devemos de ter, guardar o depósito das sãs palavras. E finalizando, irmãos, porque o tempo já não dá mais, o versículo 14, que vai repetir a mesma coisa. Veja bem, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em
Nós, glória a Deus, nós devemos de guardar. O salmista Davi, ele falou o quê? Guardei, Salmo 119, versículo 11, se eu não me engano, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, essa palavra que é inerrante, que não erra, que não tem falha, essa palavra que veio de Deus, que foi inspirada, ou seja, não veio de homem algum, não é da vontade de homem. Essa palavra que tem autoridade, ela tem que estar dentro de mim, dentro de nós, dentro de cada um de nós. E nós devemos de ser o quê? Testemunhas dela para o mundo, para o mundo. Ainda que venha perseguição, ainda que venha zombaria, ainda que venha calúnia, ainda que venha injúria, mas se nós tivermos essa palavra em nosso coração, Deus, uma hora, ele vai intervir, ele vai interferir, ele vai mexer na história. Porque a Bíblia diz que de Deus, irmãos, ninguém zomba, ninguém faz chacota de Deus. Tudo aquilo que o homem fizer de chacota, de zombaria, ele vai colher, porque de Deus ninguém tira casquinha, de Deus ninguém zomba. E se nós somos homens e mulheres de Deus, a palavra dele habita em nós. E quem tocar em nós, está tocando em quem? Na palavra dele. Na palavra dele. E quem é contra a palavra dele é contra quem? É contra ele. É inimigo dele. E na hora certa, ele vai fazer o quê? Ele vai interferir. Mas nós devemos de fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, então, em nome de Jesus. Resumindo, recapitulando, nós estamos agora cientes que a palavra de Deus, ela é autoridade na nossa vida, ela que manda na nossa vida. Então, nós devemos de pegar ela, guardar ela e sermos testemunhas dela, tanto para aqueles que estão dentro da nossa casa, quanto para aqueles que estão fora da nossa casa. A palavra de Deus, então, ela vai ser o quê? Testemunho, e nós devemos de conservar ela. O que é conservar? Sempre a gente tem que estar trabalhando ela. Sempre trabalhando a palavra de Deus. Sempre trabalhando. Porque nós podemos esquecer. Como foi o caso de Timóteo. Traz a memória, porque ele tinha esquecido. Então a gente tem que lembrar. Sempre lembrando como a gente está fazendo aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, eu passo a palavra para o pastor Emanuel e que possamos continuar aprendendo com Jesus e vivendo, conforme a palavra de Deus nos orienta. Que Deus abençoe.